Queridas irmãs, queridos irmãos, muito boa tarde. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos abençoe. Queremos nesta oportunidade agradecer aos nossos queridos irmãos Carolina, Helder e Eduardo. E cada vez mais sentir que a música trata, que a música cura, que a música nos liberta, que ela navega conosco as nossas partes mais íntimas da nossa alma. Gratidão, meus irmãos, 1000 vezes gratidão. E embalados nesse sentimento de muita leveza, de muita união, juntinhos, formando um grande colar de amor, nós vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai todas as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, de todos os males, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. E embalados nesse sentimento de profunda gratidão, vamos pedir ao Cristo que nos dê a permissão e a proteção para continuarmos os nossos tratamentos. Nesta linda tarde de hoje, convidando o nosso querido irmão Nilo Moroni, que irá nos trazer um tratamento em forma de palestra, chamado O Advento do Espírito de Verdade. E que Deus nos ampare, que nosso querido irmão Nilo Moroni possa ser amparado pelas esferas espirituais para nos trazer um medicamento para todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos que nos assistem pelas mídias sociais, nesses encontros virtuais, por meio dessa Casa de Jesus, que é o Centro Espírita André Luiz do Guará, sediado aqui na capital federal, Brasília. Aos amigos que nos assistem, aos amigos do André Luiz, um abraço no coração de todos.
O tema encomendado, o tema que vem pela programação da casa, é o advento do Espírito de Verdade. E nós vamos passear, nós vamos caminhar com Jesus nesse título, passando depois para as interpretações que constam lá da codificação de Allan Kardec e também por alguns outros que nem Leon Denis. Vamos então amorosamente viajar, caminhar junto com Jesus nesse advento do Espírito de Verdade. Lembrando que nós não vamos nos ater a trazer a discussão ou algum comentário na autoria, né? Se é a autoria das mensagens do Espírito de Verdade, nesse capítulo 5, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, seria de Jesus ou não. Essa discussão, né? A gente deixa talvez para outro fórum, se necessário, e nós aqui, a proposta é nos atermos à essência da mensagem. Capítulo 16 de João vai dizer assim, bem no início: tenho-vos dito estas coisas para que vós não escandalizeis. Chama a atenção esse chamamento de Jesus, porque ele já está falando algumas coisas sobre esse Consolador. E João, o evangelista, no capítulo 15, vai registrar muitas passagens de Jesus, aonde ele vai nos preparar, vai nos trazer a essência do Espírito de Verdade. Esse outro Consolador que Jesus está prometendo. Capítulo 15 de João vai dizer assim, então: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É uma instrução de Jesus, um ensinamento de Jesus, e mais adiante a gente vai ver que é exposto isso, ele não está falando em parábolas, e Jesus está fazendo uma figuração bastante simplória, mas ao mesmo tempo bastante profunda da instrução de quem é ele, esse Consolador, esse desbravador, então, do Evangelho de Deus Pai, trazendo a boa nova para nós, e quem somos nós. Aí aqui nós temos que fazer um parêntese, nós é essas figuras da época, e hoje nós podemos nos colocar sendo essa vara de Jesus. Sim, devemos fazer isso, entendendo que a vara da videira são os galhos, então, para nós não perdermos essa instrução de Jesus. Jesus está dizendo, sem ele nós não conseguimos dar os frutos. E isso dentro das instruções da codificação, nós espíritas, sabemos que Jesus é o Consolador, é o caminho, a verdade e a vida. Nós, né, por mais que possamos ser autodidatas, em termos de evangelho, em termos de amor incondicional, profundo, nós necessitamos das instruções e do exemplo. Nós necessitamos da
videira verdadeira. Vejam que João registra o substantivo e o adjetivo que Jesus está se classificando, se qualificando. Eu sou a verdadeira videira, ou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Que instrução magnífica que Jesus está nos trazendo, preparando os nossos corações para lançar, então, o ensinamento do que é o Consolador, de que viria o Consolador. Ele continua nesse capítulo 15 de João, lá no versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Agora aqui Jesus está qualificando o fruto que nós, varas, galhos da sua videira, da videira que ele é, nós devemos dar. Que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O Consolador, que Jesus vai ainda trazer a instrução aqui em João 15 e 16, ele está sendo preparado. Ele está dizendo para nós que nós fazemos parte do Consolador. Jesus está nos convidando a trabalhar com ele. Aqui já começa, então, desmistificar muitas ideias que às vezes até trazemos de outras doutrinas, de que a vida vai se resolver da graça. A vida por uma varinha de condão, por uma mágica, até alguns por algum tipo de trabalho, feitiçaria, e amanhã eu já estou totalmente purificado, curado de todos os males. Jesus está trazendo um Consolador ao qual nós caminharemos junto com ele. Ele é muito claro. A videira e o galho não tem como separar um do outro. A videira e suas varas. Então é a construção desse Consolador que a terra tanto almeja, que a terra tanto diz, né, desse mundo de regeneração que vem por aí. No final, então, desse capítulo 15, lá no versículo 26, vai dizer assim: mas quando vier o Consolador, aqui então já começa a entrada do capítulo 16, né, do Consolador. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Que palavras assim bonitas e ao mesmo tempo consoladoras, pois é o Consolador. Jesus está dizendo que esse Consolador, ele tem todo um planejamento do Pai Criador para as suas criaturas. Quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar. Olha que Jesus está dizendo que ele estará à frente desse trabalho do Consolador que virá. Jesus está nos trazendo esse alento. As coisas no mundo de Deus, no mundo de Jesus, não acontecem, então, ao acaso. Tudo tem um planejamento muito amoroso, muito direcionado às suas almas, e os convites a nós, né, seus galhos,
está sendo feito. Ok, João capítulo 16. Tenho-vos dito estas coisas para que vós não escandalizeis. Jesus emenda no que ele está falando, lá no capítulo 15, e João vai descrever agora a instrução, então, sobre o Consolador. Jesus vai dizer assim: mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Olha a importância da colocação de Jesus. Jesus está preparando todos os corações da época, os discípulos, de que ele vai partir. Ele já prometeu que é ele que vai enviar o Consolador. Ele já nos disse que as condições do Consolador, o Pai o lavrador, ele a videira, nós os galhos. Tem toda uma descrição disso. Agora Jesus está dizendo que estão lá com ele desde o princípio, ele não precisaria ter dito isso antes, criado ansiedades naqueles corações. Mas que agora chegou a hora dele deixar as instruções, os ensinamentos, o consolo, a esperança de que o Consolador vai vir. Continua. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Então Jesus está confirmando que é ele. E quando ele vier, agora Jesus começa a dar as qualidades todas do Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Jesus explica agora. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aqui nós poderíamos, assim, esmiuçar, num estudo mais detalhado, estas 3 condições que Jesus está dizendo que o Consolador convencerá: do pecado, da justiça, do juízo. O nosso tempo é curto, nós partiremos por umas questões, digamos, mais direcional de Jesus quanto ao Consolador. Ainda tenho muito que vos dizer. Então não é só isso que Jesus está dizendo, resumindo, Mas vós não podeis suportar agora. Os corações da época, assim como os nossos agora, e nós passamos por aquelas épocas, não tínhamos condições de cognição, de entendimento, de preparo mental para poder entender as lições, os ensinamentos de Jesus. Então tudo virá no seu tempo, mas a promessa está feita, O Consolador, ele virá, ele convencerá o mundo, nas palavras de Jesus. Mas quando ele vier, aqui ele frisa de novo o que já tinha dito lá no capítulo 15 de João. Mas quando ele vier, aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Muitas informações de Jesus. Ele vai então qualificar Espírito de verdade, guiará em toda a verdade. Olha que interessante essa questão aqui da verdade que Jesus está nos colocando. Não é meia verdade, não é também alguns ditos, digamos, filosóficos por vários tipos de interpretações humanas.
É uma verdade glorificada, é uma verdade que passa por ele. Esse Consolador, ele vai nos dizer o que tem ouvido. Ouvido de quem? Aí nós temos que entrar nos aspectos, queridos irmãos, dos princípios do Consolador prometido, que nós espíritas sabemos que é o Espiritismo, esse mundo espiritual do qual o codificador nos trouxe esses princípios nobres de entendimento da vida maior de Deus Pai Criador. Não tem como interpretarmos de outra forma, porque senão daremos entendimento, digamos, mais pessoal, ponto de vista. Jesus é claríssimo. Não falará por si mesmo. Esse é o versículo 13 do capítulo 16. O que quer dizer não falará por si mesmo? Não é um. Serão várias vozes. Jesus disse que ele é a videira e há vários galhos. E esses galhos têm que dar os frutos que a videira de essência está no comando, está dizendo para frutificar. Então, esses que não falará, serão muitos falando as ordens de Jesus. Ele frisou antes, né? Eu enviarei. Então, Jesus está lá com toda a sua pleia de prepostos, né, de trabalho, fazendo essa organização. E vem nos chegando essas instruções todas pelas vias mediúnicas, muitas, né, meus queridos irmãos, que talvez nós, né, com essas essências, talvez mais espiritualistas, podemos entender que são as intuições, que são os pensamentos primeiros e tantos que nos ocorrem dia a dia. Então, nós somos, sim, intuídos sempre por esse Consolador que está aí. Está lá na questão 621, né? Onde está escrita a lei de Deus? É na consciência, então nós carregamos esse terreno fértil para as instruções desse Consolador que nos chega. Por meio, inclusive, do nosso anjo da guarda, talvez tão pouco acessado por nós, né? Muito bem, é riquíssimo aqui as instruções, vamos correr um pouquinho, vamos pular lá para o versículo 23 desse capítulo 16. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que todo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Até agora, olha o que Jesus vai dizer, até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Por que será que Jesus está dizendo isso? Porque ele é o Consolador primeiro, ele veio abrir as portas do entendimento do Evangelho de Deus, a Boa Nova. E até o momento ninguém pediu por meio dele. E é por meio dele que nós pedimos. Ele é auxiliar do Pai Criador no atendimento das nossas preces. Por isso ir a ele, então. Dize-vos isto por parábolas. Jesus disse, até agora digo-vos isso por parábola. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Chegou a hora, Jesus está preparando os corações para a sua partida do corpo e ele está deixando as instruções. Agora a conversa é muito aberta. Não necessiteis mais das parábolas, ele já energizou os corações, já despertou isso nos corações. Agora a instrução é direta de Deus Pai. Disseram os discípulos, está no versículo 29, eis que agora falas abertamente e não dizeis parábolas alguma.
Queridos, as instruções, então, do capítulo 15 e 16 de João, as instruções de Jesus é direta sobre o novo Consolador. E arremata no versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus, com o seu evangelho, com os seus exemplos, essa videira de essência do Pai Criador, veio despertar na terra, trazer o ensinamento que Deus Pai é toda bondade e que todos nós estamos fadados, vamos falar, né, ao sucesso, à evolução. Questão de tempo. Cada um de nós, com o seu trabalho, com a sua rebeldia, inclusive junto, demorando, se quiser, né, nos degraus dessa evolução, dependendo de cada um, para chegarmos a dar esses frutos como o galho dessa videira que é Jesus. Livro dos Espíritos. Será que a codificação fecha com essas instruções? Livro dos Espíritos, o codificador recebe uma comunicação mediúnica. A identidade do médium é desconhecida. A instrução está no Prolegômenos do Livro dos Espíritos. É bem, então, no início do Livro dos Espíritos. E a instrução que o espírito que não se identificou, e o médium também, diz assim, ou melhor, o espírito, né, alguns atribuem que é o espírito de verdade, né, ou da Pleiade, como a gente sabe, do espírito de verdade. Coloca no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Que cepa é essa que desenharam? É o desenho, então, de uma videira. Como é que Jesus inicia o capítulo 15? Para nos instruir sobre o Consolador? Ele é a videira, o Pai, Criador, o Labrador, e nós os seus galhos. Então está a instrução. Coloca no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. E eles vão explicar. O corpo é o tronco, o espírito é o licor, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem purifica o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimentos. Aí as questões 175, 230 e algumas outras do Livro dos Espíritos vai dizer, até a 230 diz assim, o espírito evolui na erraticidade? E a espiritualidade responde sim, evolui, né? Está lá com as instruções, mas põe em prática na encarnação. É que nem nós estamos aqui, né? Estudando, teorizando as lições de Jesus. Mas para fazer o fruto dele pelos galhos da videira que ele é, só vamos ser reconhecidos se a gente fizer, então, a prática. Uma instrução muito bonita. Bom, só para fazer um histórico, essa instrução com desenho, Kardec vai qualificar como uma psicopictografia, que é um desenho, né, uma fotografia por meio da mediunidade. A cepa que se vê na página anterior é o facsímile de que os espíritos desenharam. Dá uma nota de rodapé nas obras, né, do Livro dos Espíritos, então, essa observação. Fechando, então, gente, esse assunto, né, da videira com o que o Espiritismo nos traz no Livro dos Espíritos.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que fala do advento do Espírito de verdade. Nós destacamos o item 5. A instrução aqui, assinada O Espírito de Verdade, Paris, em 1860. Diz ele: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Queridos, vocês já viram quantas vezes a gente já ouviu aqui a palavra verdade? Quantas vezes Jesus disse isso? E agora o Espírito de verdade diz: trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. É o papel, então, um dos papéis do Espiritismo é fazer aquela promessa de Jesus, do Espírito de verdade, né, que não falará por si só, ensinará todas as coisas e reviverá o que eu tenho dito. Esse é o papel, então, do Espiritismo. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Que convite está sendo feito aqui, hein? Para nós todos, né? Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Queridos, quanta instrução tem aqui. Mais adiante, o Espírito de Verdade diz, garante: meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer, então, a nossa instrução, a nossa elevação. E destacamos de João, capítulo 18, versículo 37 e 38. A célebre pergunta de Pilatos: o que é a verdade? Com muitas instruções nesse sentido, muitos artigos, né, em todas as áreas da ciência, que dizem que se Jesus tivesse dito para Pilatos o que era a verdade, que talvez a humanidade teria tomado outro caminho, né? Eu, humildemente aqui, meus queridos, acho que Jesus respondeu, né? Porque é no versículo 38 que Pilatos pergunta o que é a verdade. Mas Jesus, no versículo 37, respondeu. Vamos ler aqui o diálogo dos dois? É interessantíssimo. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Essa era a questão em julgamento, né? Que os sacerdotes do povo hebreu acusavam Jesus. Olha que interessante isso. Ele está dizendo que é rei, então está afrontando até César, né? Eles queriam essa imputação de crime em Jesus para poder julgar. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és reis? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Jesus vai completar: a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus respondeu: eu vim dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe então Pilatos: que é a verdade? Jesus tinha acabado de responder. A verdade estava ali encarnada na frente do grande, né, governador da Galileia, com o poderio todo do exército romano. Estava ali. Então, para mim, Jesus respondeu: ele é a verdade. Eu sou o caminho, né? Ele respondeu. Queridos, então, né, antes de nós
encerrarmos muitos assuntos aqui dentro dessa questão, né, desse Consolador, o advento do Consolador prometido, e nós vamos partir agora para o que o Espiritismo nos diz, né? Tem um chamamento aqui nesse capítulo 5, já no item 5 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Homens fracos, que compreendei as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. É o Espiritismo, né? E eu leio isso aqui, às vezes releio, e eu tenho assim, né, gente, um puxão de orelha aqui em nós espíritas, né? Compreendeis, né? A gente já compreende e tal. Vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos. Bom, espíritas, amai-vos. Está aí nesse item 5, essa célebre frase. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Só que Espírito de verdade dá mais instrução. No cristianismo encontra-se todas as verdades. Então, quando nós recitar esses mandamentos, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo, no cristianismo encontram-se todas as verdades. Jesus não respondeu a Pilatos, ele era a verdade. O que é o cristianismo? A videira, né? A videira e agora nós os seus galhos. Vamos nos colocar junto para trabalhar. Queridos, é interessante essa matéria. Leon Denis, no livro Espírito de Verdade, o capítulo 1, Problemas do Mundo, quer dizer, Bezerra de Menezes. Ele vai dizer assim, ainda dentro da instrução aqui, do Espiritismo, do Consolador prometido. Amoroso, Bezerra de Menezes, aqui bem no final desse capítulo 1 deste livro. Diz assim: sejamos assim, valorosos, entendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec, em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo. Dizemos aos problemas do mundo, fora do Cristo não há solução. Bezerra de Menezes. Muito lindo, então, e façamos desses ditos de Bezerra de Menezes, né, essa nossa mensagem final contra esse Consolador. Vamos fazer somente uma lembrança agora, de que nós somos convidados, e não poderia ser diferente, nós somos parte do Consolador prometido. Oxalá possamos seguir a verdade, a videira, que é Jesus. Boa noite, queridos irmãos. Gratidão ao nosso querido irmão Nilo Moroni por esse banquete espiritual trazido das esferas espirituais, o advento do Espírito de verdade. Estamos todos precisando de mensagens consoladoras que nos amparem, que nos faça permanecer de pé. E assim, convidamos aos nossos queridos irmãos, nossos amigos internautas, para que possam trazer as suas águas, para que os mentores amigos possam transformá-las em medicamento, para que assim possamos nos sentir mais fortalecidos. Nesta prece, vamos pedir a toda a espiritualidade amiga que possa embalar a nossa casa de oração, Centro Espírita André Luiz, e
que toda a nossa casa fique guardada, resguardada, protegida, abençoada e fortalecida. Todos aqueles também que sentirem e que puderem ajudar, nosso Pix está aí embaixo. E, graças a Deus, todos que nos ajudarem, que não passem falta de nada, que retorne para todos nós em forma de fartura e de abundância. Já nos preparando para a prece, vamos assim dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai todas as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, de todos os males, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. E com esta prece, pedimos a toda a espiritualidade amiga que possamos declarar por encerrado todos os nossos tratamentos desta linda tarde de hoje, dizendo: graças a Deus, e que assim seja.